Boa tarde a todos. Declaro aberta a 28ª sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador de Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Ierck. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. A seguir, passaremos à discussão e votação das atas. 27ª sessão ordinária está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passa agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Tem que assinar Está aí a chamada, aprovada né? a ata da 27ª sessão ordinária. 15ª sessão extraordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado a ata da 15ª sessão extraordinária. 16ª sessão extraordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passa agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovada a ata da 16ª sessão extraordinária. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das respostas de requerimentos. Requerimento 375/2021, assunto requerimento 109/2021, vereador Túlio Camargo. Ofício 386/2021, assunto requerimento 110/2021, vereador Abner Segura. Ofício 376, assunto requerimento 111/2021, vereadora Rose do Cris. Ofício 377, assunto requerimento 112, vereadora Rose do Cris. Ofício 378, assunto requerimento 113/2021, vereadora Rose do Cris. Ofício 379, assunto requerimento 115/2021, vereadora Emily Hidalgo. Ofício 360/2021, assunto requerimento 117, vereadora Emily Hidalgo. Ofício 381/2021, assunto homologação de nomes para a Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor vereador Abner. Queria saber quem são os nomes nessa homologação aí, se fosse possível. Por favor, senhor secretário, cite o nome da homologação. Senhor presidente, atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei Municipal 2169/1998, de 26/1/98, apresentamos a seguir os nomes para a composição da Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico. Dr. Carlos Alberto Santos Lopes, advogado. Jomar Luiz Bellini, advogado. Rogério Miguel Gonçalves, engenheiro. Fernando Henrique Ribeiro Della Deia, contador. Eli Yatsuda Alves Lima de Queiroz, engenharia ambiental. Agradecendo pela homologação desses nomes, por formalizarmos o ato de nomeação respectivo, subscrevemos com os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito Antônio Alexandre Gemente.
Fica submetido esses nomes à homologação de nomes para a Comissão Municipal de Desenvolvimento. Alguém tem algo a declarar? Está homologado. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei número 66/2021-L. Autor, vereador Robertinho Ierck. Assunto, dispôs sobre a obrigatoriedade de prestar socorro aos animais atropelados no município de Mairinque. Projeto de lei 67/2021-L. Autor, vereador Ed Carlos da Padaria. Assunto, denomina via pública que especifica Rua Benedito Messias da Silva. Projeto de lei 68/2021-L. Autor, vereador Ed Carlos da Padaria. Assunto, denomina via pública que especifica Rua Manuel Messias da Silva. Projeto de lei 69/2021-L. Autor, vereador Ed Carlos da Padaria. Assunto, denomina via pública que especifica Rua Maria Lenita dos Santos. Projeto de lei número 70/2021-L. Autor, vereador Ed Carlos da Padaria. Assunto, denomina via pública que especifica Rua Vilma Francisca dos Santos. Projeto de lei 71/2021. Autor, vereador Túlio Camargo. Assunto, institui a Semana Municipal do Trânsito e da outras providências. Projeto de lei número 72/2021-L. Autor, vereador Paulo Marrom. Assunto, denomina via pública que especifica a viela que integra a Rua Honorato Cômodo e Margarido Filho, São Roque Country Club Gleba A. Recebido, né? Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Gabinete do vereador Ed Carlos da Padaria, requerimento 131/2021. Senhores vereadores, considerando que a iluminação pública é serviço fundamental para a segurança e a acessibilidade no município de Mairinque, considerando que na atualidade a iluminação de LED tem substituído os outros sistemas de diversas cidades no estado e em Mairinque, há alguns casos em que mostram a superioridade em capacidade de iluminação deste tipo de iluminação sobre as demais. Considerando que neste momento de crise energética no Brasil, o uso da iluminação LED pode gerar uma grande economia de energia e de recursos financeiros pela Prefeitura, considerando ainda que no município de Mairinque existe a cobrança de contribuição de iluminação pública, cujo valor pode ser direcionado para a finalidade de investir na melhoria da qualidade da iluminação pública no município. Diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe. 1. Qual o valor anual que a Prefeitura arrecada com a contribuição de iluminação pública. 2. A Prefeitura tem alguma estimativa de valores do investimento necessário para a troca do sistema de iluminação pública atual por LED em todo o município? 3. Existe um plano municipal visando a troca de toda a iluminação pública no município por LED? Existe a possibilidade de a Prefeitura iniciar o procedimento de troca de iluminação por etapas, sendo que o início da troca da iluminação no centro economize recursos para a expansão da iluminação de LED nos demais bairros. Gabinete do vereador Ed Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, requerimento 131/2021. Com a palavra, senhor vereador Túlio. Obrigado. Com base na lei, desculpa aí, senhores. Com base na lei 3494 de 2017, que é uma lei de minha autoria,
e que dispõe sobre a inclusão de iluminação de LED nas obras do município, nos prédios públicos, em todos os setores, né? No setor esportivo, nas vias públicas. Essa lei foi aprovada, sancionada, e nós entendemos a necessidade realmente da colocação de lâmpadas LED. Dias atrás eu fiz um pedido direto ao secretário de obras para que fosse colocado lâmpadas LED ali na rua onde está situada a Fiore Caixas e a Imagraf. Ali são muitos funcionários, era uma rua escura, já houve tentativas de assalto. Ali, as pessoas que entram e saem durante o período noturno, principalmente os funcionários daquelas duas indústrias, sempre tiveram muita preocupação, porque é uma rua extremamente deserta. E aí o secretário até falou, não, vamos ver isso. E nós fomos lá na sexta-feira, quinta ou sexta-feira, eu fui acompanhar a colocação das lâmpadas LED. E realmente é uma diferença total. Foram tiradas outras lâmpadas e colocadas lâmpadas LED. Quando os senhores subirem à noite ali na Mitsuki, é só olhar do lado esquerdo que vocês vão ver as lâmpadas, está tudo iluminado. Realmente, e hoje ainda conversei com o prefeito sobre isso, essa necessidade da colocação, da substituição de lâmpadas LED em todo o município. Ele concordou com a ideia, porque, além de trazer muito mais claridade para a cidade, ela é muito mais econômica e ela também vai de encontro ao meio ambiente e, por outro lado, dá muito mais segurança à nossa população. Então, aquele trecho ali onde foram colocadas as primeiras lâmpadas é uma demonstração de que realmente esse é o caminho. Um caminho que já vem sendo adotado por outros municípios e que tem dado certo. Cotia mesmo, que eu conheço bem a cidade, houve uma mudança total com a colocação de lâmpadas LED. Então, a gente espera que, esse ano a gente sabe das dificuldades da administração, mas pelo menos para o ano que vem, que o prefeito realmente comece a colocar lâmpadas LED nas nossas ruas e também nos novos prédios públicos que forem sendo construídos. Essa é o que também dispõe a nossa lei e as reformas desses prédios públicos, que sejam colocados lâmpada LED. Parabéns, vereador, e conte com o nosso voto. Obrigado, senhor vereador. Peço a palavra. Eu ia pedir a palavra, mas pode ter. Com a palavra, senhor vereador. Quero parabenizar a Vossa Excelência, nosso presidente, Edi Carlos, pelo requerimento, né? E dizer, parabenizar o Túlio também, vereador Túlio, a lâmpada LED, eu não tenho muita certeza do que eu estou te falando, mas parece que é 8 vezes mais a economia que ela dá, né? De uma lâmpada comum, uma incandescente, para uma LED. Então, quer dizer, quando você deixa 8 lâmpadas LED aceso, seria o equivalente a uma incandescente. Então, a economia é bem grande, né? Assim, parece que eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas é mais ou menos isso. Quando eu fui comprar a lâmpada LED para impor na minha casa lá, foi o que eles me falaram. E a conta lá vinha R$ 127, depois que eu troquei as lâmpadas, veio 90. Então, o consumo, a diferença é bastante. E parabenizar também o nosso prefeito, Toninho Gemente, por colocar esses braços de luz na administração dele. Eu não me lembro aqui, mas foi muitos e muitos braços de luz colocados a pedido desse vereador, de outros vereadores. Tá? E dizer também, eu acho que na cidade, né, vereador Túlio, presidente, onde for trocado os braços de luz, às vezes tem uns que substituem o incandescente pelo de LED. Aí tirou aquele braço. Acho que dá para tentar conversar com o prefeito, com o secretário, aquele braço, se foi trocado aquele braço, tá, de repente colocar num outro local que não tem, pelo menos se não tiver de LED, mas pelo menos uma via rural que não tem, até a prefeitura ter condições de substituir toda a cidade pela LED, pelo menos para quebrar um galho, aquela uma que foi trocada, colocar aquela incandescente onde não tinha, pelo menos já ajuda as pessoas. E quando a situação melhorar, a intenção, e acho que a modernizada, é trocar toda, substituir pela LED. Mas pode contar com o meu apoio nesse requerimento, presidente, tá? E parabéns, Vossa Excelência, parabéns, vereador Túlio, parabéns principalmente ao nosso prefeito, Toninho Gemente, por estar atendendo o pedido dessa Casa de Leis. Então, concluo aqui a minha fala, Deus abençoe a todos e os internautas que estão assistindo a nós aqui na Câmara. Obrigado, tá? Vereador Paulo Marrom. Aproveitar a deixa e agradecer ao secretário Peralta, ao prefeito Toninho Gemente, que atendeu um pedido de iluminação no Vale da Esperança,
que aquela, não só no Vale da Esperança, e sim como os outros bairros da zona rural, é tudo muito escuro. E, Túlio, vereador, a iluminação de LED é sem manutenção, né? Não vai ter manutenção e dá uma economia grande para o município, sem contar a redução do gasto de energia mesmo, que estamos quase prestes a ter um apagão sem as chuvas. Então, de muita importância. E muito mais claridade. Exatamente. Obrigado, vereador Túlio. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 131/2021. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento 131/2021. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, requerimento 132/2021. Senhores vereadores, tendo em vista que a aprovação nesta Casa de Leis do projeto 62/2021-L, que trata do ensino domiciliar no município de Marinque, considerando que este projeto possui aspectos claros de inconstitucionalidade que podem causar graves infortúnios aos alunos, que porventura façam uso da legislação aprovada, considerando que o projeto encontra-se com o prefeito municipal para a decisão sobre a sanção ou veto do referido projeto. Dentro do exposto, requer ao plenário nos termos 224, inciso 3 do regimento interno, que seja oficiado ao chefe do executivo para que esse nos informe o seguinte: 1. A intenção do prefeito em vetar o referido projeto pela flagrante inconstitucionalidade. Se não, quais as razões? Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Requerimento número 132/2021. Pela ordem, senhor vereador Robertinho. Peço votação nominal. E eu gostaria de dizer... eu peço pela ordem só. Eu gostaria de pedir a palavra. Com a palavra, senhor Robertinho. Esse requerimento eu vou votar contra, porque não faz sentido. A gente já votou a lei. E o problema do prefeito ele sancionar ou ele vetar é uma questão jurídica dele, né? E a gente vai ter essa resposta de uma forma ou de outra, porque a lei tem que ser ou sancionada ou vetada, né? Eu acho que é um requerimento que não faz muito sentido. Então, é por isso que eu vou votar contra. Obrigado. Mas o senhor quer voto nominal ou não? Voto nominal. Está aberta a discussão, requerimento 132/2021, gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Com a palavra. Com a palavra, senhora vereadora Emily. Boa tarde a todos. Bom, eu fiz esse requerimento como uma sugestão para o prefeito, diante toda a polêmica que deu antes e depois da aprovação deste projeto. Eu recebi diversas mensagens, ouvi muitas manifestações nas redes sociais também da infelicidade dos nossos munícipes após a aprovação deste PL. E também ressaltar aqui que foi protocolado e o senhor secretário vai fazer a leitura do parecer do Conselho Municipal de Educação, onde esse parecer se manifesta como contrário à aprovação do projeto de lei número 62. E ele coloca os diversos pontos, aqueles a qual eu já ressaltei na última votação deste PL, que é justamente a inconstitucionalidade deste projeto de lei. Ele reforça o papel da escola como estratégico na vida do aluno, do adolescente, da criança. Ele coloca pontos da Constituição Federal que aponta nitidamente a obrigatoriedade da presença do aluno na escola. Ele também aponta alguns erros no projeto de lei, por exemplo, um deles. O projeto de lei não estabelece as formas de fiscalização e o cumprimento dos dias letivos previstos em lei, ou sequer da carga horária de cada etapa de educação básica, conforme disposto na legislação educacional para os estudantes em modalidade do ensino domiciliar. Ele coloca aqui também que, o texto não garante que os alunos tenham acesso a todos os direitos de aprendizagens previstos nos documentos oficiais que regulam os currículos escolares e nacionais. E como eu trouxe, né, no último debate sobre este PL, ele coloca aqui que o parecer
considerou toda a legislação educacional brasileira e não encontrou suporte legal que pudesse amparar a aprovação da modalidade do ensino domiciliar no âmbito de educação básica do município de Mairinque. Eles consideram também que a educação municipal tem o Plano Municipal de Educação, que está em vigência, e ele deve ser seguido. Como eu já disse, foi aprovado lá atrás a lei municipal que dá essa autonomia para o Conselho, para a Secretaria, de justamente fazer esse sistema municipal de ensino de Mairinque. E que não cabe a nós, vereadores, fazerem alguma emenda, colocar, acrescentar, não é da nossa competência isso. Bom, baseado nesse parecer do Conselho, também a OADIM, lá da Câmara Municipal, né, segundo a aprovação da Câmara Municipal de Sorocaba, foi feita um ADIM no Ministério Público em Sorocaba, e foi, então, dito como inconstitucional, e, então, vetado aquele projeto de lei em Sorocaba. Eu peço, então, para que o senhor prefeito vete este projeto de lei. E eu não falo isso por mim. Reafirmo aqui, reforço, que não foi um pedido meu, não tirei isso da minha cabeça, além da clara inconstitucionalidade no projeto, mas sim de todas as forças de professores, de alunos, de pais, impedirem o veto deste projeto. Muito obrigada. Obrigado, senhora vereadora Emily. Peço a Continua a palavra, discussão com a palavra, senhor vereador Túlio. Senhor presidente, senhores vereadores, diante da proposta do vereador Robertinho, do requerimento da vereadora Emily, em relação se o prefeito irá vetar ou sancionar esse projeto, eu gostaria de dizer que hoje estive com ele tratando de alguns assuntos e ele me adiantou que já vetou esse projeto. Ele vai chegar nessa casa. Então, eu acho que, independente da vereadora manter o requerimento, ou nós votarmos a favor ou contra o que menciona o vereador Robertinho, me cabe, então, informá-los, né, de primeira hora, de que esse projeto deverá, esse veto do prefeito deverá chegar a essa casa por esses dias. É a informação que eu tive direta do prefeito. Obrigado, senhor vereador Túlio. Continua a discussão, requerimento 132/2021. Quero pedir ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para voto nominal. Vereador Ed Carlos da Padaria. Não, desculpa. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Eck, rejeito. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Vila. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rosa do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Está aprovado por 10 votos a 2, requerimento número 132/2021. Gabinete da vereadora Emily Dalgo, requerimento 133/2021. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, tendo em vista a tramitação do projeto 51/2021, que institui como patrimônio religioso, cultural, artístico e histórico o edifício da paróquia de São José, Esposa de Maria, Igreja da Matriz de Mairinque, considerando que o procedimento de transformação de um edifício em patrimônio histórico é composto por diversas etapas definidas em lei, considerando que o projeto de lei 51/2021 não chegou instruído com documentos referentes à tramitação do processo na Prefeitura, dentro do exposto requer ao plenário nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que este informe o que segue. 1. Existe uma lei ou decreto no qual o Poder Executivo se ampara para a instituição do referido prédio como patrimônio histórico? Existe um órgão colegiado que foi consultado para a instituição do referido prédio como patrimônio histórico? 3. Qual o procedimento que a Prefeitura utilizou para considerar o referido prédio como patrimônio histórico? Enviar cópia integral e legível do processo. Gabinete da vereadora Emily Dalgo. Está aberta a discussão, requerimento 133/2021.
Gabinete da vereadora Emily. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento 133/2021. Gabinete da vereadora Emily Dalgo, requerimento 134/2021. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, tendo em vista a realização da Conferência Municipal de Assistência Social, que foi um momento importante da discussão e debate de ideias para o município, considerando que tal conferência chegou a um documento final, com as propostas e sínteses do debate que ocorreu durante a conferência, considerando que até o momento não foi dada publicidade a este documento. Diante do exposto, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe. 1. Enviar cópia legível da ata da Conferência Municipal de Assistência Social do município de Mairique. Gabinete da vereadora Emily Dalgo. Requerimento 134/2021. Gabinete da vereadora Emily. Está em discussão o requerimento 134/2021. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento 134/2021. Gabinete do vereador... Peço ao senhor secretário que faça a leitura das moções. Gabinete do vereador Ed Carlos da Padaria, moção 22/2021. Senhores vereadores, o vereador Ed Carlos da Padaria, através da Câmara Municipal de Mairique, vem na forma regimental apresentar esta moção de aplauso ao responsável pela manutenção das estradas de Dona Catarina, senhor Elieudo, conhecido como Alemão, considerando que as estradas rurais sempre foram um problema para a mobilidade dos cidadãos da região de Dona Catarina, considerando o empenho de dedicação e o respeito com o senhor Elieudo, encara seu trabalho diário, considerando a melhoria que é perceptível nas estradas da região, muito por conta do seu incansável, sempre atento e disposto para a solução dos problemas e para melhorar a qualidade de vida da população. Diante do exposto, propomos a consideração do plenário a presente moção de aplauso ao senhor Elieudo. Requeiro que seja enviada cópia dessa moção para o homenageado para que tome conhecimento desta singela homenagem. Gabinete do vereador Ed Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, moção número 22/2021. Quero pedir o apoio dos nobres pares para essa moção. É uma simples... pelo trabalho incansável do alemão, porque, veja bem, senhores, não é fácil ser administrador ali em Dona Catarina, onde temos muitas estradas rurais para tomar de conta, e o cabra é um guerreiro, viu, vereador Túlio? Por isso estou fazendo essa homenagem. Eu sou um que perturbo ele 24 horas, porque o povo me cobra, então eu tenho que cobrar dele, não é isso? E ele sempre atendendo a nós, vereadores, a todos, atende o vereador André, o Paulo Marrom, de vez em quando, né, Paulo? Lá em Dona Catarina, no Vale da Esperança, onde tem a fazenda da Marli, tinha uns buracos, o vereador me ligou, liguei para ele. Então, está sempre nos dando atenção. Só agradecendo ao CB Elias, da Guarda Municipal, que está aqui presente. Obrigado pela presença aí, CB. Então, quero pedir o apoio para todos os vereadores para essa moção de aplauso para aquele guerreiro. Continua em discussão. Moção 22/2021. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. E os contrários queiram sinalizar. Está aprovada a moção número 22/2021. Recebente de terceiros. As indicações de número 340 a 343 de 2021 serão devidamente encaminhadas a seus destinatários. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente de terceiros. Ofício 168/2021,
Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao ofício recebido 103/2021, referente ao requerimento 126/2021, de autoria da vereadora Emily Hidalgo, informo que não houve registro de feminicídio no período de março de 2019 a março de 2020. No período de março de 2020 a março de 2021, foi registrado um caso de feminicídio no mês de agosto de 2020. Aproveito a oportunidade para externar a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima. Delegada de Polícia, Priscila de Oliveira Rodrigues. Secretaria Municipal de Mairinque, Secretaria de Educação e Cultura, Conselho Municipal de Educação, ofício 8/2021, encaminhado de parecer número 6, contrário à instituição de ensino domiciliar no âmbito da educação básica do município de Mairinque. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Mairinque, o Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9.394/96, e a Lei Municipal 3.180/2014, o qual dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino, de caráter normativo, deliberativo, consultivo, propositivo, mobilizador e com a função de acompanhamento de controle social e fiscalizador na discussão, elaboração e implementação das políticas municipais de educação, de gestão democrática do ensino público, na construção da defesa da educação da qualidade para todos os municípios. É sabido que existe um comitê relacionado a assunto da educação na Câmara. No entanto, nos surpreendeu que esta Casa de Leis desconsiderou solicitar manifestação sobre assuntos referentes à educação municipal a este colegiado, já que somos um órgão deliberativo do Sistema Municipal de Ensino de Mairinque. O parecer 6 considerou toda a legislação educacional brasileira e não encontrou suporte legal para que pudesse amparar a aprovação da modalidade de ensino domiciliar no âmbito da educação básica do município de Mairinque. Consideramos também que a educação municipal tem plano municipal de educação em vigência e esse deve ser seguido. Nele se encontram metas e estratégias que são prioridades para incentivos sejam feitos a fim de alcançá-las. Cabe ressaltar que o Plano Municipal de Educação, que segue em vigor até 2024, o ensino domiciliar não é prioridade. Sendo assim, esse Conselho manifesta-se contrário à aprovação do projeto de lei 62/2021-L, aprovado em 13 de setembro de 2021. Regina Cristina de Aguiar Machado, presidente interina da Comissão Municipal de Educação. Questão de ordem. Questão de ordem, senhora vereadora. Eu gostaria de pedir a leitura completa do parecer do Conselho, para conhecimento de todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Será feita a leitura do Conselho. Parecer número 6, aprovado em 22/9/2021, interessado à Câmara Municipal de Mairinque, assunto projeto de lei 62, que dispõe da instituição do ensino domiciliar no âmbito da educação básica do município de Mairinque. Introdução. Conselho Municipal de Educação, em defesa da educação pública de qualidade diante das responsabilidades de normatização e proposição para a melhoria constante da qualidade da educação, manifesta-se ao contrário do parecer que institui o ensino domiciliar de educação básica de Mairinque. Apreciação. A legislação brasileira aponta a educação como um direito público subjetivo e reforça o papel da escola como estratégico na formação e desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, devendo ser garantida pelo Estado e pela família. Portanto, a função social da escola é o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas do indivíduo, capacitando e tornando um cidadão participativo na sociedade. Segundo o texto constitucional, é oportuno trazer o exame do artigo 205, que trata da educação. Dispõe o artigo 205, a educação é direito e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação no trabalho. Logo, esse artigo evidencia o indicativo constitucional de que a educação deve ser resultado da ação da tríade
enunciada. Estado, família, sociedade. Trata-se de uma responsabilidade compartilhada. Artigo 206 do texto constitucional, ao enumerar os princípios norteadores do ensino, logo no inciso 1, aponta para a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. O artigo 208, alterado pela Emenda Constitucional 59, fala sobre a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, como direito público subjetivo. Ainda no artigo 206, o parágrafo 2º, lembra que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade de autoridades competentes. E no mesmo artigo, o parágrafo 3º acrescenta: compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. E mais, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, através do artigo 6º, determina que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica, a partir dos 4 anos de idade. Na mesma linha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 55, reserva que os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Verifica-se assim que a Constituição Federal aponta nitidamente para a obrigatoriedade da presença do aluno na escola, em especial na faixa de escolarização obrigatória de 4 a 17 anos, instituído pelo poder público, a obrigação de recensear, fazer a chamada escolar e zelar para que os pais se responsabilizem pela frequência escolar. No entanto, no projeto de lei 62, não estabelece forma de fiscalização e cumprimento dos dias letivos previstos em lei ou da carga horária de cada etapa da educação básica, conforme disposto na legislação educacional, para estudantes de modalidade do ensino domiciliar, além de que o texto não garante que os alunos tenham acesso a todos os direitos de aprendizagem previstos nos documentos oficiais que regulam os currículos escolares nacionais e locais, Base Nacional Curricular. Do mesmo modo que não define sobre como promoveria a supervisão no plano pedagógico para cada etapa, ou ano e seus processos de aprendizagem oferecido por essa modalidade de ensino. A própria Lei de Diretrizes e Bases na Educação é clara ao estabelecer, em seu artigo 1º, que no sistema educacional não está inserido apenas o conteúdo didático, mas também a socialização e desenvolvimento psicológico da criança, e o que constitui para o exercício da cidadania e o desenvolvimento do cidadão, além de se desenvolver predominantemente por meio do ensino. Em instituições próprias, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e prática social. Ademais, no artigo 3º do projeto de lei 62, percebe-se que no parágrafo 1º não há exigência da formação mínima dos tutores educacionais na modalidade de ensino domiciliar, caso os pais responsáveis optem pela prática ou precisem contratar. Apoia-se em profissionais formados em pedagogia ou em licenciatura. Opa, eu encostei nele aqui. A Lei do Conhecimento de outras áreas acerca do desenvolvimento e da aprendizagem, fundamentais para a garantia de um ensino de qualidade, conforme a Lei 9.394, em seu artigo 62, define os requisitos para a formação dos docentes atuarem na educação básica e as diretrizes curriculares para a formação inicial e continuada dos professores, além do mais, as construções das aprendizagens medidas pelo educador, complemento à pluralidade de ideias e enfrentamento da intolerância dos
pois constituem referenciais importantes na formação integral da criança e do adolescente. A partir disso, vê-se quão importante é o acesso à escola como garantia do direito fundamental, pois nunca se formou tão imprescindível quando nesse momento de pandemia e isolamento. São muitos os dados, pesquisas da escola e convívio social. Além disso, esse momento longe da escola evidencia o surgimento ou aumento das doenças psicológicas entre as crianças e adolescentes, as dificuldades das famílias em garantir as aprendizagens em ambientes domésticos, a valorização do trabalho do professor e aumento da violência doméstica. Outro forte argumento diz respeito à função da escola como instituição protetora. Vale destacar a importância da mesma na luta contra o abuso infantil, situação de negligência, maus tratos e abusos físicos e psicológicos, muitas vezes detectados por professores e demais profissionais da educação. O Estatuto da Criança e Adolescente, ECA, dispõe sobre a proteção integral da criança e adolescente, de acordo com o documento no artigo 3º, casos de suspeita ou confirmação do castigo físico, de tratamento cruel, degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. O mesmo documento afirma que professores e responsáveis por instituições de ensino fundamental, pré-escola ou creche têm a obrigação de comunicar à autoridade competente aos casos de que tenha conhecimento. Isso também é assegurado pela Constituição Federal, que no artigo 227 diz ser dever da família, da sociedade e do Estado colocar a criança e o adolescente a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, vigência, crueldade e opressão. Já no que diz respeito à legislação federal, sobre o tema ensino domiciliar, podemos destacar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz negar provimento ao recurso sobre o seguinte fundamento: embora a Constituição Federal não vede o ensino domiciliar, a ausência de lei regulamentadora, não há direito subjetivo público da criança ou da família ao ensino domiciliar, que, consequentemente, não pode ser aplicado. Fixa-se, então, a seguinte tese: não existe direito público subjetivo ao aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira. Em conclusão, a decisão do Supremo, se por um lado reconhece a possibilidade de oferta de ensino domiciliar, exige, por outro, o atendimento irrestrito dos mesmos conteúdos básicos do ensino escolar público e privado, com supervisão, fiscalização e avaliação periódicas do poder público, em atendimento ao dever solidário da família e do Estado, em relação ao direito à educação, e apenas se regulamentada por lei. Da mesma forma, o relatório da indicação CE 208 de 2021, aprovado em 14 de 4 de 2021, apresenta importantes considerações sobre a modalidade de ensino domiciliar, fazendo uma síntese da discussão em âmbito nacional e destacando que, por maioria dos votos, a Corte decidiu, na ocasião, ser possível o cumprimento do dever de prover o ensino obrigatório à criança e adolescente na modalidade domiciliar, desde que editada a lei federal regulamentando a matéria. Porém, conforme a legislação vigente, a educação domiciliar não é compatível com a Constituição Federal e com a LDB, dadas as exigências de matrícula do aluno na escola e de recenseamento pelo poder público, acrescida de obrigação de fazer a chamada escolar a zelar para que os pais se responsabilizem pela frequência à escola. Portanto, a prática do ensino domiciliar não apresenta amparo legal que lhe dê o devido suporte jurídico institucional existente hoje na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394, no Plano Nacional de Educação, na Base Nacional Comum Curricular, nas Diretrizes Curriculares Nacional de Educação Básica. De maneira análoga, a prática também não encontra qualquer respaldo, suporte ou previsão na Lei 3.282, de 23 de setembro de 2015, Plano Municipal de Educação, ou seja, inexiste na legislação brasileira. Por fim,
É necessário enfatizar a função social da escola, destinada a promover o ensino e a aprendizagem de forma sistematizada, garantindo o acesso aos conhecimentos construídos historicamente e a formação integral dos estudantes em seus aspectos cognitivos e socioeconômicos. Ressalta-se que a efetivação do direito de educação é dever conjunto do Estado, da sociedade e da família. E esse dever não pode ser delegado exclusivamente às famílias. A garantia da qualidade da educação básica não se faz negando o papel da escola, e sim considerando o cumprimento das metas e estratégias no Plano Nacional de Educação, valorizando os profissionais da educação e fortalecendo a gestão democrática com mais participação dos pais ou responsáveis pela vida escolar. Conclusão: nos termos desse parecer, este Conselho manifesta-se contrário ao projeto de lei 62/2021-L, mediante a argumentação apresentada por entender que a legislação vigente aponta nitidamente para a obrigatoriedade da presença do aluno na escola, instituindo ao poder público a obrigação de recensear, fazer a chamada escolar e zelar para que os pais se responsabilizem pela frequência à escola, além de que, para qualquer alteração dessas determinações, existe uma nova regulamentação legal, em nível federal, que é ainda inexistente. Deliberação plenária do Conselho Municipal de Educação de Mairinque, aprovada por unanimidade. O presente parecer: Regiane Cristina de Aguiar Machado, presidente da Comissão Municipal de Ensino. Presidente do Conselho Municipal de Ensino de Mairinque. Acabou. Tem mais um aqui. Ofício 59/2021, Câmara Municipal de Mairinque, resposta ao ofício 59/2021 ao senhor José Edi Carlos de Lima, presidente da Câmara.